assento. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, muito importante, e vamos fazer uso então da televisão, ok? Já faremos uso então da televisão. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1 e o versículo de número 80. Se você achou, diga eu achei. Muito bem. Lucas, capítulo 1 e o versículo de número 80. Legal demais, mais uma vez está aqui com o meu amigo Breno Robson, que chegou agora de Sergipe. Para quem não sabe, o Robson é sergipano e visitou lá toda a sua família lá. Deus te abençoe, Robson. Um abraço. Versículo de número 80 diz assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos. Atenção para o plural. E esteve nos desertos, até o dia que havia de se mostrar a Israel. Só até aí, tome sua assento, Bíblia aberta, e vamos lá. Muito bem. O texto está dizendo para nós que o menino crescia em espírito, se robustecia, se desenvolvia nos desertos, no plural. Nós terminamos na semana passada falando sobre o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Falamos também um pouquinho sobre o grau de parentesco entre Jesus e João Batista, bem como também a situação, digamos assim, preocupante em que vivia um homem chamado Zacarias, pai de João Batista. Encerramos o nosso encontro também falando sobre a ordem de um rei tirano chamado Herodes pai, que manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, na tentativa de encontrar ali no meio o menino Jesus. Nesse contexto, então, se deu a fuga tanto de Jesus, o menininho, ainda no colo de Maria e de José, passa uma temporada então no Egito, e pode ter sido exatamente nesse momento ou nesse contexto que se dá também a fuga de um outro menino também importante, não mais importante que o menino Jesus, é claro, mas também muito importante porque seria o batizador dele e o precursor dele, o menino João Batista. João Batista então é levado para um lugar chamado deserto, tão somente, e ali ele cresce e passa provavelmente mais de 2 décadas. Então, se João Batista esteve ali talvez por 2 anos e alguns meses, há um lapso, há um sumiço de João Batista, e agora ele aparece já asselvajado, digamos assim, já trajado de profeta à beira do Rio Jordão, já chamando as pessoas para o batismo. Então, até esse presente momento, a gente não sabe então o que aconteceu com João Batista. Pastor, temos uma brecha, temos uma lacuna. O que aconteceu com João Batista? Bem, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo de número 80, dá uma sugestão. A sugestão é clara, esse menino esteve nos desertos, esse menino esteve uma temporada no deserto. Aí agora a gente já começa então a apresentar, digamos assim, um conteúdo inédito, ou seja, o que eu não falei na semana passada. Ele esteve em que deserto? Uma pergunta que é importante. Ele foi para lá porque havia vida habitável lá nessa região a qual João Batista vai? E por que ele vai passar tanto tempo naquela região? Bem, é sobre isso que a gente vai falar. Certamente você já deve ter ouvido a seguinte teoria: pastor, eu já ouvi dizer na escola bíblica dominical, já li algum livro, já participei de algum encontro, de algum seminário, em que se foi dito que João Batista teria pertencido a uma seita chamada Seita dos Essênios. Talvez você já tenha ouvido falar dela. A Seita dos Essênios, durante muitos e muitos anos, ela ficou, digamos assim, obscurecida, porque não se tinha um achado concreto que pudesse de alguma maneira evidenciar a origem dessa comunidade. Mas eu vou explicar para você rapidamente, mas quero deixar claro para você também que isso não está na Bíblia. Então, o que eu vou falar agora nesses próximos minutos são teorias que têm um embasamento histórico, principalmente num autor chamado Flávio Josefo. Você já deve ter ouvido falar dele, tanto bem quanto mal. E Flávio Josefo foi o único homem, digamos assim, de alta confiança histórica que nos dá a possibilidade de acreditar nessa seita que eu vou apresentar aqui agora para vocês. Então vamos lá. Isso talvez explicaria a razão pela qual os pais de João Batista optaram por levar o menino para o deserto, tá certo? Vamos começar então, vou tentar ser lento, devagar aqui para a gente poder compreender. Bem, eu falei para vocês na semana passada que na época de João Batista haviam 2 níveis de sacerdócio. Era o sacerdócio de Levi, que era um sacerdócio mais inferior ao sacerdócio de categoria mais elevada, que era a categoria de Arão. Expliquei isso para vocês.
A maioria dos sacerdotes, do qual pertence a Zacarias, o pai de João Batista, pertencia a essa classe inferior. Essa classe inferior, de ter sido tão, digamos assim, abandonada pela classe aronita, ela vai romper então com o santuário e vai desenvolver aquilo que a gente pode chamar de comunidade monástica, tá certo? O que seria uma comunidade monástica? É uma comunidade que vai desenvolver ritos e leituras da palavra de Deus, no caso da lei de Moisés, vai desenvolver costumes, mas tudo isso dentro de uma realidade excludente da vida urbana e da vida civil. Como é feito ainda hoje, tá? A gente não é católico, mas quem já foi católico ou conhece alguém de tradição católica sabe que há determinados segmentos dentro da tradição católica que é completamente isolado do contato social e do contato civil. Eles têm mais aquele contato mesmo na paróquia, mas eles vivem praticamente que confinados. O segmento dos jesuítas, por exemplo, de franciscanos, dominicanos, beleza, a gente vai usar esse mapinha aí já. Então eles vivem muito dentro dessa realidade. Então havia já uma classe sacerdotal que cuidava especialmente de levitas. Agora olha que combinação perfeita. Isabel e Zacarias levam um levita, cujo pai desse levita já estava descontente pela realidade social e trabalhista na zona do santuário, pega o garoto, já que está tendo uma perseguição, retira o garoto e simplesmente entregou o garoto para essa comunidade dos essênios. Essa comunidade já era uma comunidade que acolhia levitas e acolhia órfãos. Já acolhia levitas e acolhia órfãos. Então, o pai de João Batista, por ter sido um sacerdote levita, certamente instalou isso na mente dele. Há uma perseguição, os meninos de 2 anos estão próximos de morrer, ele pega o garoto e cria o garoto lá como sendo um essênio. Isso é hipotético, já disse que isso não está na Bíblia. Então é bem provável que esse lugar para o qual João Batista foi conduzido tenha sido essa comunidade monástica que acolhia órfãos e acolhia levitas. Nesse sentido, João Batista não é um homem criado no deserto escaldado, inclemente, como se fosse um mendigo no meio do deserto. Não, ele foi levado para o deserto, mas havia um desenvolvimento religioso, eu até diria radical, ok? Radical, intenso na busca pela espiritualidade, de gente magra mesmo, de tanto fazer jejum, de gente que talvez não comia determinada iguaria ou determinado prato, para poder comer gafanhoto grelhado, que era comestível naquela ocasião. Havia prescrições literárias no livro de Levíticos que autorizavam o consumo de gafanhoto. Então já se comia gafanhoto grelhado, para você ter uma ideia. Então esse João Batista, o menino João Batista, foi levado para ser criado nesse segmento. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Amém. Tudo bem. Não temos base bíblica para provar isso, mas podemos apenas intuir com uma relativa segurança, porque João Batista, quando aparece no cenário de Israel, e é a hora que a gente vai voltar para a Bíblia, o João Batista funda um movimento chamado batismo em águas, ok? Já havia determinada prática em Israel de se lavar para tudo. Não vou ter tempo de abrir, mas eu vou dar o texto, como a gente está gravando. Marcos capítulo de número 7. Então depois você dá uma lidinha lá em Marcos capítulo de número 7, versículos 1 ao 4, que você vai ver, os judeus não faziam nada sem que antes não se lavassem para tudo. Olha que coisa. Então um copo, uma xícara, tudo bem que naquela época não é xícara, um objeto, mãos, pés, tudo que era prática de lavagem já era realizado, e você pode constatar isso em Marcos capítulo de número 7. João Batista traz para a beira do Rio Jordão uma prática que no hebraico, que era aquele texto, o tanque em hebraico que se chama mikvaot ou mikvot, ele vai trazer essa prática dizendo que por meio daquele rito, por meio daquela prática, as pessoas tinham seus pecados perdoados. Aliás, prática que temos ainda hoje. Então, se tem alguém que tem uma memória muito viva na igreja cristã, é João Batista. Afinal de contas, você já foi batizado em águas. Quem é que foi batizado em águas? Levante suas mãos. Muito bem. Batizado em águas, batismo que foi fundado por João Batista, tá certo? Então, esse rapaz, garoto, vai ser criado lá. E quando ele então vai obter determinada idade, ele então vai sair dessa zona desértica e vai se posicionar então à beira do Rio Jordão para começar a efetuar os seus batismos. Ponto.
Se você conseguiu compreender isso, é importante que a gente entenda que quando João está batizando ou exercendo o seu ministério à beira do Rio Jordão, ele já atua por conta própria. Ou seja, se João Batista foi essênio, se João Batista foi essênio, ou seja, membro dessa comunidade monástica radical, quando ele inicia o seu ministério, ele certamente rompeu com a seita. E rompeu com a seita por quê? Porque o batismo de João, ou o ministério de João, é completamente diferente dos esboços e das práticas que a comunidade dos essênios praticava, certo? Vou repetir isso aqui para dar os exemplos. Se João Batista pertenceu àquele segmento, quando ele começa a batizar, e é o que nós vamos falar no mapa agora, ele certamente rompeu com aquele segmento, como se tivesse, digamos assim, se desligado para atuar por conta própria. Por quê? Porque quando a gente observa alguns critérios do batismo de João, seria completamente inadmissível dentro dessa comunidade monástica chamada comunidade dos essênios. Vamos então às práticas. É simples. Se você estudar um pouco mais sobre o ritual dessa comunidade dos essênios, eles se batizavam pelo menos 3 vezes ao dia. Então 3 vezes ao dia tinha essa prática de ficar sujo, ok? Então batizava uma vez, batizava pela segunda, batizava pela terceira. O batismo de João é único e irrepetível. Ele não batizava mais de uma vez. Mostra então que ele se pegou de lá, rompeu depois. Segundo, o batismo dos essênios era um batismo para limpeza corporal. Limpeza corporal, que de certa maneira estava ligada à limpeza espiritual. Afinal de contas, o corpo faz parte da comunicação divina. Então, o corpo limpo é sinal de espírito purificado. Então, eles tinham o hábito de se batizar para a limpeza do corpo. E Marcos 7 está deixando claro para nós, já disse para vocês. O batismo de João não tem nada a ver com limpeza de corpo. O batismo de João seria para perdão de pecados. Então mostra, digamos assim, que é um batismo um tanto pouco diferente. Outra ruptura. O batismo da comunidade dos essênios era o batismo para quem estava de fora da comunidade e queria se batizar para entrar e fazer parte da comunidade. O batismo de João não, é alguém que está saindo de ligação com ele mesmo e vai voltar a ter uma vida civil comum. Por exemplo, suponhamos que aqui fosse um ponto de batismo de João e nessa rua aqui está passando gente para lá e para cá. A pessoa escutou, ouviu a sua mensagem, vai ser batizado e vai fazer o quê? Vai se ligar a ele? Não, vai voltar para casa, vai voltar para o trabalho, vai voltar a fazer as outras coisas. Em hipótese alguma, os essênios tolerariam isso. Está se batizando? Então é o batismo de filiação. É um batismo como é aqui na igreja hoje. A pessoa se batiza para ser o quê? Membro da igreja. Para acreditar nas declarações de fé da igreja. Para acreditar na pentecostalidade da igreja. E sobretudo na Bíblia Sagrada. Sobretudo na Bíblia Sagrada. O batismo de João não. Se batizou, o que você vai fazer? Agora viva uma vida e produza frutos dignos de arrependimento. Acabou. Acabou. Então, está mostrando para nós que se João Batista pertenceu a esse movimento, ele certamente rompeu com ele, porque quando ele atua por conta própria. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Amém. Muito bem, chegamos à parte agora engraçada e de grandes descobertas. Tá na tela aí? Muito bem. Eu posso descer, mas a câmera... Posso descer? Eu preciso descer, né? Maravilha. Muito bem. Minha gente... Olhem para essa tela, por favor, todos vocês conseguirão enxergar. E vocês estão vendo nessa tela aqui um mapa de Israel. É claro que ele está reduzido, aproximado, mas há umas setas que eu coloquei aqui de propósito. Espero que você consiga enxergar. Quando eu descobri isso, eu tive um treco, caiu para trás. Falei, meu Deus, é verdade? E aí produzi um livro para poder explicar isso para meus leitores. E hoje eu vou explicar isso aqui para você. Durante muitos anos, eu acredito que você também deva ter acreditado nisso. Pastor, quando eu penso em João Batista, eu penso em João Batista semelhante ao homem das cavernas, o homem uga-uga, o homem de Neandertal, um homem isolado, como se fosse alguém mal cheiroso, alguém que, sei lá, não teve contato com a vida civil, que não sabe o que é ser educado, como se fosse alguém, digamos assim, das cavernas, um homem de Neandertal. Você já pensou João Batista assim? Os filmes, as novelas sempre dão uma ideia que João Batista era aquele homem isolado, meio que aquele homem tosco, bruto, grosso, ignorante, como se ele não tivesse passado por um processo de educação ou de civilização.
Eu não sei se você já pensou assim, mas eu pensei em João Batista assim durante muito tempo, com muito respeito falando, sei que respeito não me fala, mas como aquelas pessoas que são meio assim, cara louco, desequilibrado, maluco, porque está passando o pessoal ali, arrependei-vos, o reino dos céus está chegado, e todo mundo está passando por lá e para cá, no mercado, na feira, indo trabalhar, fazendo alguma coisa, e ninguém dando bola para ele, ninguém dando atenção para ele, porque ele é um louco varrido. Confesso para vocês que eu pensei em João Batista assim, até fazer as pesquisas sobre ele. E aí, quando eu fiz as pesquisas sobre ele, é o resultado nessa informação que eu vou passar aqui para vocês. E eu tenho certeza, tão certo como Deus existe, que você vai ver, rapaz, eu nunca pensei ou imaginei que João Batista era muito inteligente e muito estrategista, certo? Então vamos começar agora. Então, a partir dessa concepção de senso comum que eu tinha, acredito que você tinha também, então eu imaginava que o João Batista estava pregando num deserto vazio de gente, e o povo de Israel estava com tanta vontade, mas com tanta vontade de ouvir um bom profeta, já que havia se passado 400 anos de silêncio profético e até o presente momento não aparecera ninguém dizendo assim diz o Senhor, que todo mundo largou seus afazeres para ir até João Batista ouvir esse profeta pregar a palavra de Deus. Em outras palavras, o povo de Israel estava com tanta vontade de ouvir alguém pregando a palavra de Deus, que largou a vida civil, que largou a vida urbana, que largou os seus familiares, o seu trabalho, a sua feira, seja lá o que for, a alfândega, para ir ouvir até João Batista. Até que eu descobri que não foi isso. Em outras palavras, na verdade, as massas nunca foram até João Batista, como a gente já cansou de pregar. Olha lá, irmão, onde tem palavra tem povo. O João Batista está lá pregando no deserto, e foi o povo, largou tudo para poder ir lá para o interior, para poder escutar João Batista. Não foi não. Não foi não. E a gente vai começar a provar tudo isso na Bíblia. É bem provável não, certamente confirmado, que é o João Batista que decide se posicionar onde estava passando todo mundo. Então veja, não foram as massas que se deslocaram para ir até João como se estivessem com vontade de ouvir um profeta. Não, é o João Batista que decide o seguinte: olha, fiquei no deserto durante quase 30 anos, inicio o seu ministério com 30 anos, ele diz, bom, para poder captar todo mundo em tempo hábil, eu preciso me posicionar num lugar onde vão passar todas as pessoas que eu quero que escutem a minha mensagem. Então, na verdade, não são as pessoas que foram até João Batista, mas foi João Batista que vai até onde estavam todas as pessoas. Vamos provar isso então? Você consegue observar aqui nessa sua Bíblia, tem esse mapa aqui, tá? Esse mesmo mapa aqui está lá nas últimas páginas da sua Bíblia. Por exemplo, vamos lá, gente. Vamos usar a nossa Bíblia, como é que é importante, ela é bonita, de couro, cara, e que precisa ser utilizada numa Bíblia, é R$100 e pouco, R$200. Tá? Eu estou usando esse mesmo mapa, então vamos lá, gente. O meu mapa é o 10, é o 14? Deixa eu ver, o 14 não, é o 10, o meu é o 10. Lá em cima tem uma numeração, é o 10. Tá? Mas não tem problema, é só para você exercitar essa prática, irmão, de ler a palavra de Deus. Está lendo a palavra de Deus, está estudando? Vai se valer do mapinha, tá certo? Vai se valer do mapinha. Vamos então, se você está com o seu mapa aberto, você vai me ouvir, então você vai ouvir dois sentidos agora. O seu olho vai estar olhando para a sua Bíblia e o seu ouvido vai estar dando atenção para mim, tá certo? São exercícios. Então você vai ver aí, ó, que você está diante do mapa da Palestina, e no mapa da Palestina, lá em cima você tem a Galileia. Se você localizou a Galileia, diga bem. Pouca gente, né? Então lá em cima da Palestina você está vendo a região da Galileia. Não está vendo nem um buraquinho no mapinha não, que é o Rio Jordão? O Rio Jordão não, o mar da Galileia? Talvez não, né? Tudo bem. Na região central você está vendo Samaria. E na região do sul você está vendo a Judéia. Acho que não deu certo, né? Tudo bem. Vai melhorando. Olha para a tela então, por gentileza. Lá em cima a gente não consegue ver, mas aqui todo mundo está vendo Judéia. E ali no meio está todo mundo vendo Samaria. Acima da Samaria você tem a Galileia. Muito bem. Aí aquela teoria assim, Pastor Douglas, eu sempre escutei que todo mundo foi lá até o deserto para poder ouvir João Batista e lá estavam pregando. Ele estava pregando. O deserto em que se supõe que João Batista estava batizando as pessoas seria aqui, ó, no deserto da Judéia, essa região de Hebrom aqui, ó, essa região de Hebrom, que ficaria muito próxima ali das fortalezas de Qumran,
que é bem próximo do Mar Morto. Então, nesse sentido, o João Batista está no deserto da Judéia. Vamos lá, gente. Bíblia Sagrada aberta, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Versículo 1 diz assim: apareceu naqueles dias João Batista, pregando no deserto da Judéia. Verso 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Pregando no deserto da Judéia. Então olha para a tela. Judéia está aqui, Judéia aqui, deserto da Judéia aqui. Então, João Batista aparece. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, aqui. Só que tem um problema para a gente. Porque está dizendo que se as massas foram até João Batista, arrependei-vos, o reino dos céus é chegado. Eu estou arrependido, seja batizado. Eu vou te batizar no Rio Jordão. Será que João Batista vai convidar, vai conduzir cada batizando até o Rio Jordão? Olha aqui onde é que está o Rio Jordão. Impossível. Olha, então vamos lá. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Deserto da Judéia é aqui. Aí suponhamos que tem uma pessoa e você, eu quero me batizar. Aí, calma aí, nós vamos ter que andar um tanto. Você imagina quantos quilômetros? 80. 80 quilômetros. Ah, você quer se batizar? Então, uma estrada pra gente, 80 quilômetros. Ele vem conduzindo todo mundo. Aqui o Rio Jordão, ó. O Rio Jordão está aqui. Não tem como ter sido ali. Irmãos, pense uma coisa. Deserto, para nós, a gente pensa o seguinte: deserto, uma densa faixa pedregosa de areia, de vento, de inseto, de animal, de tudo. A gente pensa em tudo, menos água. Mas João Batista está batizando no Jordão e no deserto. Opa, olha o sinal. Então, esse deserto onde João está pregando, tem água, meu Deus do céu, porque ele batiza no Rio Jordão. Então, o nosso parâmetro não é agora o deserto, porque pode ser uma pegadinha, pelo menos não o deserto da Judéia. Então a gente vai se basear não pelo deserto, mas pelo Jordão. Então, se o Jordão está aqui, é bem provável não, certamente que João está batizando nas águas do Rio Jordão. Quem entendeu, por favor, diga amém. Tudo bem. Então, como é que a gente explica isso aqui? Pastor Douglas, agora tem um problema, você tem que dar conta disso aqui. Eu dou conta da seguinte maneira: João Batista começou pregando no deserto da Judéia, que é de onde ele sai. Se ele passou uma temporada aqui, ele sai daqui e começa a pregar, até o princípio, ninguém está sabendo de nada. Ele vai desenvolver o seu método de alcance, que é o batismo em águas. Então ele precisa de águas. Então ele começa pregando aqui. Quanto tempo? Não sei. O ministério dele não durou um ano. Foi executado. Não durou um ano. Então não deve ter sido muito tempo. Começa pregando ali, pregando para ninguém e tudo mais, ou pregando para um beduíno, quem está passando naquele momento. Só que eu vou explicar para vocês, ele tem uma estratégia inteligente. Então ele vai se posicionar à beira do Rio Jordão para dizer: eu acho que aqui é o lugar mais adequado para eu poder pregar. Por que é o lugar adequado para eu poder pregar? É o que eu vou explicar agora. Aqui é onde eu preciso para poder batizar os candidatos que aceitarem o meu sermão. Concorda com isso, sim ou não? Sim. Muito bem. E aí a gente talvez pense: pastor, já começou a novidade. Tem como provar isso para mim? Tem. E aí foi aonde descobri e fiz a pesquisa sobre João Batista. Apenas um evangelista nos dá precisamente o desenvolvimento batismal do profeta do deserto. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. E o versículo 28. Gente, esse versículo é aquele versículo que você não pode deixar escapar. Então, é para pegar e rasurar. Rasura a sua Bíblia assim e fala: esse versículo aqui eu não posso perder, porque é o versículo da nossa noite. Olha o que está escrito aí, ó. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Meu Deus do céu. Olha para a tela. Está na sua Bíblia. Essas coisas aconteceram em Betânia,
do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Obrigado, tá? Vou repetir pela terceira vez. Essas coisas aconteceram em Betânia. Você está vendo circulado do lado do seu lado esquerdo. É esquerdo? Do seu lado esquerdo, uma Betânia. Do seu lado direito, outra Betânia. Olha o que ele está dizendo. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Não pode ser essa Betânia aqui. Não pode ser essa Betânia, porque essa Betânia não tem o quê? O Rio Jordão. Então, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. É essa Betânia aqui. Senhoras e senhores, para quem não sabia, se prepare para a grande novidade. Você sabia que haviam pelo menos duas Betânias na época de Jesus? Duas. Uma Betânia onde moravam os irmãos Marta, Maria e Lázaro, essa Betânia aqui, e a outra Betânia que está sendo mencionada agora aí em João 1,28. Essas coisas aconteceram em Betânia. Só que ele está sabendo, o evangelista João sabe que há duas Betânias, então ele sinaliza. Que Betânia é essa? A Betânia do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Muito legal, gente. É muito gostoso estudar a Bíblia Sagrada. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então vamos lá, olha que descobertas, hein? Descobertas. Quando Lázaro morreu, olha que coisa legal. Quando Lázaro morreu, antes de Lázaro morrer, melhor dizendo, tentaram capturar Jesus. Então Jesus estava na Betânia da Judéia, quando tentaram matar o Senhor Jesus. Jesus então simplesmente se refugia. Onde? A Bíblia diz que ele se refugiou somente do outro lado do Jordão. Mas você sabia que quando Jesus se refugiou e ficou com os seus discípulos em outro lugar, ele só saiu de uma Betânia e foi para outra? A gente vai mostrar na Bíblia agora. Vou repetir. Jesus tinha acabado de sair da Betânia. Aí os discípulos falaram assim: Senhor, nós vamos voltar lá, mas eles estão querendo matar o Senhor, nós acabamos de sair de lá. Nós acabamos de sair de lá, o Senhor vai voltar de lá? Então escute isso. Olha que importância de estudar o Evangelho de João. O Evangelho de João está dizendo que Jesus saiu dessa Betânia, vai para essa Betânia. Nessa Betânia ele revela: Lázaro acabou de morrer. Lázaro morreu e nós vamos ter que sair dessa Betânia e vamos voltar para outra Betânia. Uma Betânia para um lado, outra Betânia para o outro, e talvez você não tenha percebido. Vamos conferir? João capítulo de número 10. João, capítulo de número 10. E o versículo... João, capítulo de número 10, e o versículo de número 39. Diz assim: procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para onde? Para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ficou ali. Olha para a tela. Queriam matar o Senhor, mas ele se refugiou. Se refugiou para onde? Para além do Jordão, onde João primeiramente tinha batizado, e ficou ali. Aqui, ó. Escute isso aqui, não esqueça. Jesus foi batizado aqui. O lugar é tão conhecido, é tão popular, que já se tornou um lugar assim, ó, onde João primeiramente apareceu batizando e ficou com seus discípulos. Já era um reduto conhecido. Então isso aqui já mostra para nós que a gente precisa repensar qual é esse deserto que João Batista está pregando. João Batista é pregador do deserto? Claro que é pregador do deserto. Que deserto? Não é deserto vazio de gente, não. E eu nem cheguei aí, tem muita coisa para falar. E não é deserto vazio de gente, não. Tanto é que Jesus está se refugiando para lá. Foi para lá onde João estava batizando. Continuando. Versículo de número 41 diz assim: e muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto Jesus disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. João Batista já está morto e ali se tornou praticamente uma escola de memória e homenagem a João Batista. Isso eu vou deixar para o nosso último encontro.
Nosso último encontro eu vou falar sobre o legado de João Batista, que foi um legado perigoso, positivo, mas fizeram do João Batista um Messias. Não foi o João Batista, foram os seguidores, o fã-clube. O fã-clube fez de João Batista uma espécie de Messias. Isso eu vou contar numa outra ocasião, que eu tenho muita coisa a dizer. Mais importante para nós nesse momento é que Jesus vai entrar no capítulo 11 agora. O capítulo 11 é o quê? A morte do Lázaro. Então Jesus, quando sabe da morte do Lázaro, ele está em uma Betânia já. Lázaro morreu, saiu dessa Betânia e vou para essa Betânia. Capítulo 11 de João, a morte do Lázaro. Ele acabou de chegar. Aí ele acabou de chegar, os discípulos falam assim: Senhor, só acabou de chegar, Lázaro vai morrer, a gente vai ter que fazer tudo de novo. E outra coisa, olha só que coisa legal, como é que é importante a gente estudar a Bíblia Sagrada. Por que Jesus se atrasou? Jesus chegou 4 dias depois da morte do Lázaro, né? A geografia tem uma explicação para isso. Jesus chegou 4 dias depois da morte do Lázaro. Chegou por causa de quê? Chegou de propósito. Chegou de propósito porque até o terceiro dia dizem que o Espírito ficava ainda no corpo dele. N razões. Dentre tantas razões, João, capítulo de número 10, versículo de número 22, diz que era inverno. Confere aí. João, capítulo de número 10, e o versículo de número 22 diz assim: e era o quê? Muito bem, era inverno. Sabe o que está acontecendo? Jordão transbordou. Jordão transbordou, isso é geografia. Jordão transbordou e a coisa ficava um verdadeiro lamaçal. Eu explico isso no meu livro, está esgotado no meu livro. Ninguém tem mais o livro, acabou. Sobre João Batista. Vai sair esse ano, se Deus quiser, vai sair. Falta pouco. Então, provavelmente, Jesus ficou impedido por causa de condições climáticas. Tem muitas explicações. Uma das explicações são condições climáticas que desfavoreceram a travessia do Rio Jordão. Então, era inverno, João capítulo 10, 22 diz que era inverno, o Jordão provavelmente transbordou, inclusive seus vales, né, assim que se chama, as vales do Jordão transbordavam e Jesus não teve condições de atravessar o Rio Jordão. Aí você fala, mas ele poderia andar sobre as águas. Gente, não me pergunte por quê. Mas Jesus, ao mesmo tempo que não estava preso a tempo, espaço e circunstância, ele queria se fazer humano. Então, se fazendo humano, de certa maneira, a ele foi imposto algumas limitações, como fome, sede, frio, choro, lágrima, sangue, morte. Certo? Então, são coisas que eu não vou saber explicar. Mas eu posso dizer uma coisa com toda certeza. Há um impedimento climático aqui que, de certa maneira, pode ter atrasado a chegada de Jesus, saindo dessa Betânia e chegando a outra Betânia. Quem entende, por favor, diga amém. Tá legal, pessoal? Muito bem. Vamos, então, aquecer as turbinas agora. Por que João Batista se posiciona? Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Mas nas Assembleias de Deus do Brasil, esse tipo de pesquisa ainda não se popularizou. O que eu estou dizendo para vocês, irmãos, sem querer me envaidecer, a gente não precisa disso. O que eu estou dizendo para você é fruto de pesquisa que a Assembleia de Deus do Brasil ainda não conhece. A Assembleia de Deus do Brasil não conhece porque ela ainda concebe o João Batista, homem das cavernas, como eu concebi até 2017, 18, quando eu fiz a pesquisa. Tá bom? Então vamos lá. Mais importante é entender essas coisas acontecerem em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Desse lado de cá você está vendo a região da Pérea. Essa região hoje é um país chamado de Jordânia. Do outro lado, a Palestina, país chamado Israel. E o que corta essa região é o Rio Jordão. Você consegue observar o Rio Jordão sendo pontilhado de cima a baixo. Você está vendo a região da Decápolis, e a Decápolis você está vendo os pontinhos, né? Os tracinhos, meio que, olha a palavra bonita, serpenteando a Palestina. Esse Rio Jordão que está serpenteando a Palestina, ele está também dividindo duas nações. De um lado, do lado esquerdo, a nação de Israel, e do lado direito, a nação chamada Jordânia. Hoje ainda não estive lá, mas hoje eu soube que a região da Jordânia, onde João está batizando, é uma região que tem campo minado literalmente por causa da rivalidade
entre palestinos e judeus. Então, quem está, isso aqui é uma região de fronteira, que divide dois países. Então, quem está aqui não vem para cá, e quem está do outro lado não passa para cá. E há um campo minado, ou seja, se você pisar naquela região, você vai explodir, literalmente. Tá bom? Agora a novidade vem agora. Então, se João Batista é um profeta de Israel, mas diz a Bíblia que ele batiza do outro lado do Jordão, eu pergunto para vocês agora, segundo o mapa e segundo aquele círculo ali que eu estou mostrando para vocês, podemos dizer que João Batista batizava em Israel ou batizava fora de Israel? Muito bem. Muito bem. João Batista está batizando fora de Israel. Fora de Israel. Se ele está batizando fora de Israel, qual é a intenção dele em batizar fora de Israel? Simples, minha gente. João Batista está se posicionando fora de Israel porque ele tem uma intenção teológica de fazer uma memória a três homens importantes. O primeiro, Moisés. Repita para mim, Moisés. Pode aumentar o volume para despertar assim, Moisés. Agora, Josué. Elias. Grave esses três nomes, vou falar ele ainda hoje. Moisés, Josué e Elias. Grave esse nome. Antes de ele fazer um memorial em homenagem a esses três homens, ele tem uma intenção muito da esperta, digamos assim. Por quê? Porque a região onde João Batista se posicionou para batizar era a porta de entrada e de saída para todo mundo que estava ou indo a Jerusalém ou saindo de Jerusalém. Atenção para cá. Jerusalém é aqui. Jerusalém é aqui, Jordânia aqui. Acima de Samaria, não dá para ver, mas é a Galileia. É a Galileia, lá de onde vem Jesus, os apóstolos, etc. Tá certo? Então, Jerusalém é aqui. Quem gostaria de chegar a Jerusalém, ele tinha que passar aqui, ó. Lembra daquela parábola do bom samaritano que fala de uma rua que ligava Jericó a Jerusalém? É exatamente essa rua. A rua é real, a história da rua é real. João Batista posicionou-se para batizar no final dessa rua. Lembra lá de Lucas 10? Havia um sacerdote, um levita, que estava saindo de Jerusalém e indo em direção a Jericó. E o samaritano está cruzando essa estrada também. O João Batista parou para se posicionar justamente na entrada, ou seja, é uma estrada de 18 quilômetros. Quem está entrando em Jerusalém passa por ela, e quem está saindo de Jerusalém passa também. Então foi uma estratégia muito inteligente. Por quê? Porque ele ia se conectar com todo o grupo que ele estava almejando encontrar. Não é tudo ainda. Ele se posicionando na fronteira. O mapa maior está aí? Só tem esse mapa aí, né? Só tem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Na sua Bíblia tem o mapa da Galileia. Você pode prestar atenção na minha mão que vai ser útil, olha só. Então olha para cá para minha mão. Então você tem, em cima é a região da Galileia, no meio a região de Samaria, abaixo a região da Judeia. É muito interessante você entender. Então você só precisa pensar três blocos territoriais. Três. O primeiro e o terceiro são amigos. O do meio são inimigos, que são os samaritanos. Certo? É como se fosse o seguinte, né? A região norte e a região do sul são regiões que são amigas, já que tem judeus tanto da Galileia como de Jerusalém. O problema é isso aqui, ó, os samaritanos. Os samaritanos estavam impedindo, digamos assim, que os galileus atravessassem a região de Samaria para poder chegar até Jerusalém. Olha para o mapa, isso aqui é lindo demais. Jesus mora lá em cima na Galileia. Para eles chegarem a Jerusalém, bastava cortar por terra, descer aquilo que a gente chama de Planalto Central. Era só descer o Planalto Central. Desce o Planalto Central, chega em Jerusalém. Só que o galileu e o samaritano não conversavam, então ele tinha que fazer o quê? Dar a volta. Ele dava a volta pela Decápolis, entrava na Pérea e tinha que passar aqui para poder chegar ao templo. Quem está aqui esperando eles? O profeta. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, que os galileus faziam o caminho que ela fez. Exatamente. Quando diz assim, é necessário passar por Samaria, porque Jesus sabia, ninguém faz esse caminho.
Ninguém faz esse caminho. Qual é o caminho que eles fazem? E eles andavam mais. Eles andavam mais para não entrar na província do território de Samaria. Então eles tinham que vir por fora. O João Batista está se posicionando aqui só para poder esperar, sabendo. Eles passam por aqui, eu sei disso. Eu sei que eles passam por aqui. E quando eles passarem por aqui, arrependei-vos, o reino dos céus é chegado. Irmão, foi aqui que Jesus encontra João. Os apóstolos encontraram João. E agora a gente vai falar de um grupo especial. É o grupo que aparece em Lucas capítulo de número 3. Atenção, 4 grupos. O primeiro, uma multidão, que a gente não sabe, uma multidão. Vai aparecer também os soldados romanos. Vão aparecer os coletores de impostos. E o mais importante de todos, o governador, o Herodes Antipas. Vamos ler a Bíblia? Evangelho de Lucas capítulo de número 3. Gente, está sendo legal aí para vocês, sim ou não? Amém. Muito bem, muito bem. Eu espero que esteja assim. Capítulo de número 3, o versículo de número 8. Diz assim. Capítulo de número 3 e o versículo de número 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer de vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. Agora, olha o versículo de número 10. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Olha a resposta dele: quem tem 2 túnicas, que reparta com quem não tem. E quem tem 2 alimentos, que faça da mesma o quê? Atenção para cá. Se há um crente pentecostal, se pergunta assim para mim: a multidão, profeta, o que a gente faz para poder ser batizado? Arrependa-se dos seus pecados e seja batizado. João Batista: o quê? O quê? Não. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tem alimento de sobra, faça da mesma maneira. Olha só, irmãos, a implicação para o sujeito se batizar nesse lugar onde João Batista está, não é um pecado imediatamente, mas é o dinheiro que tem, a prosperidade que tem. E a multidão interrogava: e nós, o que nós fazemos para ser batizado? Ué, pega a sua túnica, a roupa, né? O terno, o sapato, o relógio, a sandália, sei lá, o dinheiro, os 5 carros que você tem, pega e reparta com quem não tem. E o alimento que está lá sobrecarregado de picanha lá, que quem votou no L disse que ele ia dar. Não vou falar mais nada. Ninguém foi discussão aqui. Eu estou esperando a picanha até agora. E não chegou, mas deixa para lá. Vamos falar sobre o João Batista, que é mais interessante, tá certo? Então, se você tem alimento, faça da mesma maneira. Então, escute só. Por que João Batista está falando sobre isso? Gente, eu espero que você acredite, tá? Eu espero que você acredite. Porque é nessa rua aqui, ó. É dessa rua aqui que estão passando, sabe quem? Os alfandegários, gente. Os alfandegários. Quem eram os alfandegários? Os camaradas que iam participar das feiras em Jerusalém, que vão vender bijuterias, que vão vender utensílios, que vão vender carne, que vão vender os alimentos que eram comestíveis no santuário. Essa galera está passando por aqui, ó. Essa galera está passando por aqui. E nós, o que nós vamos fazer para a gente ser batizado? Ué, você tem dinheiro, você está passando aqui. Então, era a rota dos comerciantes, irmão. Pelo amor de Deus, você conhece isso. Jericó já era uma cidade conhecida por ser uma cidade rica. Tanto que eu vou chegar no outro ponto aqui, ó. É uma cidade rica, turística. E cidade rica que tem turista, tem o quê? Bordel. Prostituição. Primeiro, já se lembrou da Raabe. E depois eu vou chegar no último ponto, que tem prostituta aqui também, ouvindo João Batista. Aí eu pergunto para você: ah, pastor, então quer dizer que as prostitutas saíram daqui para ouvir João Batista aqui? Não esquece isso, essa mentalidade já passou. As pesquisas hoje, ó, já estão dizendo: João Batista se posicionou aqui, que era uma região de passantes, era uma região de riqueza, era uma região de turismo, era uma região de fronteira, era uma região que tem bordel. Por isso que as prostitutas escutavam ele. E vou provar no texto bíblico, só tem um exemplo. O primeiro, dos comerciantes. O que nós fazemos para poder ser batizado? Vocês acham que eu não sei? Vocês acham que eu não sei? Pega esse alimento que você tem, compartilha com quem não tem, pega a roupa e faça da mesma maneira. Vamos continuar o relatório? Vamos lá, Lucas capítulo de número 3, continuando. Ok? Versículo de número 12. E chegaram também quem para ser batizado? Os publicanos, dizendo: mestre, que devemos nós fazer? Olha para mim, por gentileza. Por que publicano? Publicano é o cara que cobra tarifa. Região de fronteira,
posto fiscal para tarifar. Mateus está aqui antes da conversão, Levi está aqui, Zaqueu está aqui. Provavelmente não tem condições de provar. Agora, não há dúvida que o Zaqueu ouviu sobre Jesus, né? Antes de ter aquela curiosidade para descobrir, já tinha sido impactado por João Batista, porque você tem aqui os publicanos dizendo: e nós, o que nós podemos fazer para ser batizado? Olha a resposta de João. João poderia dizer o seguinte: se arrependa dos pecados. O quê? Se arrepender dos pecados? Olha o que ele vai dizer: não peçais mais daquilo que vos está o quê? Ordenado. Porque João sabe que tem um posto fiscal ali. Ele está perto de todo mundo. Um olho na missa, outro no padre. Um olho na missa, outro no padre. Com muito respeito, né? Ou seja, é uma brincadeira. Então ele está olhando tudo aquilo ali. Que? Vai pensando mesmo que eu sou bobo, que eu sou comedor de gafanhoto só. Vai pensando que eu estou aqui, mas eu estou desligado da vida. Não! O olhar dele panorâmico contemplou tudo. Eu sei que tem um esquema aqui, eu sei que todo mundo passa aqui, eu sei que eles têm que passar aqui, porque eles vão chegar lá, tudo inteligente. O que nós precisamos para ser batizado? É só vocês não pedirem mais do que está estabelecido. Por quê? Tinha uma mercadoria. Mercadoria vai ser vendida em Jerusalém. Vai passar no posto fiscal, toma-lhe tarifa. João Batista está sabendo. João Batista está sabendo da carga tributária que era imposta na fronteira. O que acontece hoje? Vamos continuar? Olha o outro grupo que vai aparecer. Versículo de número 14. E os soldados o interrogavam dizendo: e nós, que faremos para ser batizado? Soldado? Tem imposto fiscal, tem dinheiro, tem mercadoria, tem cobrador de imposto, tem que ter patrulhamento. Olha aqui os soldados romanos. E nós, o que a gente faz para ser batizado? Olha aqui que ele vai dizer, gente: a ninguém trateis mal, ou seja, abuso de poder, cacetada, spray de pimenta. Não estou dizendo baderneiro, eu estou falando abuso de poder. A minha irmã, se algum policial aqui, por caridade, tem misericórdia da minha alma, tá? Eu não estou falando mal da idoneidade policial, estou falando mal do abuso de poder. Tá bom? Do abuso de poder. Então olha só, não trateis ninguém mal. Vocês são autoridade, trata bem a população. Aí você pensa: João Batista sabe dessas coisas, e você pensando que ele é comedor de gafanhoto. Tudo no texto bíblico. Olha os soldados: a ninguém trateis mal com mal. E outra coisa, não se renda a esquema de corrupção, não. Se contenta com o vosso soldo, tá? Seu saldo, enquanto a corrente é X. Mas tem um esqueminha aqui, deixa eu passar aqui uma carta de sei lá, peládio, bota no figo. Deixa eu passar um produto aqui, molha a minha mão, eu sou parceiro do publicano, levanta a cancela e você entra, João Batista. Deixa eu começar a pregar. Amém, irmãos? Você está sendo abençoado nessa noite, amém? Irmão, agora ele não era inteligente demais. Meu Deus do céu, o sujeito era muito inteligente. Não somente inteligente, mas ele entrou no ninho de cobra. Ninho de cobra, meu filho. Ninho de cobra. Olha onde o sujeito está se envolvendo. Tudo na região de fronteira. Ele era muito inteligente. E não acabou, não. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 21. Mateus, não é Lucas. Mateus 21. 21 é o único texto que fala de prostitutas, tá? Porque a gente também fala muito isso, né? Jesus pregou para as prostitutas e tal, tudo mais. O João Batista pregou mais do que Jesus. Jesus teve encontros, digamos assim, locais, específicos, mas não foi assim no reduto. João Batista não, está no reduto. Vamos lá. Capítulo de número 21 de Mateus, versículo 32. Se você achou de ganhar, eu achei. Eu vou ler o 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Publicanos e meretrizes. Opa, tudo a ver. Tudo a ver. Versículo 32. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram, e por causa disso, e vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Olha Jesus dando o testemunho dele aqui, ó. Os publicanos e as meretrizes creram juntinhos. Por que esse grupo está juntinho? Irmão, é chato demais falar isso. Onde tem dinheiro, tem prostituição.
Aí o João Batista, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João está batizando. Ah, então elas ficam aqui? Irmão, em outras palavras, essa região aqui era a Avenida Atlântica da Palestina. O profeta vai para onde? Vai para lá. Agora vamos. Isso é ou não é o que é o profeta? O profeta vai aonde, gente? Eu sou profeta de igreja também, porque eu entendo que é os profetas que Deus levanta para a igreja. Agora o profeta de verdade está onde? Onde está a bagunça. Eu estou mentindo aqui, senhores. O profeta vai onde está onde? Onde está a humanidade. Não estou dizendo que não há profetas na igreja. Há profetas na igreja e tem que ter profeta na igreja. A visão, a revelação, a profecia, a palavra, tem que ter, meu Deus. Agora, quando a gente vê um camarada que vai, como eu conheço lá no Complexo Olha, um momento chamado Danilo Martins, Robson conheceu, que está indo embora agora para os Estados Unidos. Meu pastor está doido está indo embora para os Estados Unidos por uma série de fatores. Mas ele é um camarada e eu andei isso com ele, então não é depoimento terceirizado. Eu vi o pastor Danilo chegar na região do Complexo Olha, no Complexo de Manguinhos, e chegar com o megafone e parar a boca de fumo. De gente feito um formigueiro por cima de um plástico preto, pegando a droga e consumindo ou comprando, ele chegava, acabou. E quem é que chegou? Não foi policial não, foi um pastor. E o pessoal falou assim, não, acabou, nós vamos fazer um culto aqui agora, quem quer? Não, todo mundo para, eu vi, isso aqui não é depoimento terceirizado não, eu vi isso. Ele, não. Aí o cara lá, o chefão, 10 minutos, acabou, ninguém. Irmão, até o usuário de crack, que parece que não respeita nada nem ninguém, até o usuário de crack tinha que parar. E ele lá, ó, chegamos aqui porque nós chegamos com a palavra de Deus. Chegamos aqui porque chegou a oportunidade. Chegamos aqui porque Deus chegou aqui para poder parar essa zona. E quem quer oração? E gente tirando, colocando camisa, tirando fuzil, tirando e sendo orado ali naquele momento. E eu olhava aquilo ali e falei, Senhor, só para que você entenda que João Batista não é um cara que está desligado da vida, não. Quem quiser vir até mim, o quê? Eu vou até onde está todo mundo, porque vai todo mundo passar aqui. E o Evangelho de João está dizendo, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão. Agora só para você se escandalizar. A Palestina era a Terra Santa, sim ou não? Terra Santa, mas tem bordel. E aí? Terra não é santa? Terra não é de Deus? Terra não era sagrada? Terra sagrada, mas tem bordel. Isso é para você entender que na época de João e de João Batista, a coisa estava fedida demais. Fedida demais. Você fala assim, tem um prostíbulo no Rio de Janeiro. Não, o Rio de Janeiro não é uma terra sagrada. Agora, para o judeu, isso aqui, meu irmão, isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é o metro quadrado no qual Deus mora. E com um prostíbulo na entrada da cidade, muito suspeito. Aí o profeta vai lá e fala assim, então nós vamos até elas. E diz o texto bíblico, Jesus dizendo, meu filho, os publicanos e as prostitutas ouviram a mensagem. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Que Deus levante nessa noite entre nós, ou a cada um de nós, irmãos, esses profetas e profetisas ousados e ousadas, que vão estar o pecado, que vão estar dificuldades, que vão estar o problema, e a gente não vai ser intimidado por isso não, irmão. A gente vai no poder do Espírito Santo, a gente vai na unção do Espírito Santo, a gente vai na graça de Deus. Na graça de Deus. Caminhando, tem mais algumas informações. Então, é esse lugar aqui onde ele vai, porque a região de Jericó é uma região de prostituição. Então dá para ver que é uma região de divisa. Ainda não chegamos, ainda tem o último grupo, que na verdade é o mais importante. É quem? É o rei. Quem é o rei? Herodes Antipas, que está casado com a sua cunhada e não vai passar desapercebido pelo profeta. O profeta vai denunciar. Agora, atenção para cá. Atenção para cá. Você talvez já deva ter se deparado com aquela questão, né? Pastor, eu já li aquele texto lá na Bíblia em que Pilatos tentou, outro dia a gente conversa sobre Pilatos. Pilatos tentou de diversas maneiras aliviar a barra de Jesus. E tentou mesmo, tá? Dá uma colher de chá com Pilatos. Então, Pilatos tentou de diversas maneiras aliviar a barra de Jesus. Quando ele descobriu que Jesus era galileu, ele falou, ele é galileu? Então ele já não pertence à minha jurisdição? Não pertence não. Então eu vou mandar ele para Herodes. Eu vou mandar ele para Herodes
Porque o Herodes é o rei da Galileia, ele é o tetrarca da Galileia. Repita comigo assim: tetrarca. Por que tetrarca? Tetracampeão, tetra. Então, tetrarca era governador de 4 territórios. Ele é governador daqui da Pérea, ele é, acho que da Decápolis, Traconites e Galileia. Galileia, esqueci, vacilei, era para ter trazido dois mapas. Porque acima da Samaria aqui é a Galileia. Então, o rei Herodes, ele é rei lá em cima e ele é rei aqui também. Daí, tetrarca. Ok? Tetrarca. Então, ele é rei lá da Galileia, Jesus está lá na Galileia e o João Batista aqui está na Pérea. O Herodes é rei aqui também. E sabe onde é que o rei morava? Você não vai acreditar. Aqui, ó, Maqueronte. João Batista morreu aqui, ó. Então, quando ele tinha assuntos para poder tratar com Pilatos, que é o prefeito aqui, ele tem que passar aqui, ou atravessar o Mar Morto. Ele vinha caminhando, atravessava o Jordão, caminhava para conversar com Pilatos aqui. Aqui tem um cara que espera ele. E quem é a pessoa que espera ele? João Batista. Sem um pingo de educação, bastante ousado e bravo, porque o rei contraiu o casamento com a sua cunhada. A minha hora já foi, eu tenho algumas coisas para poder te dizer, mas escute isso. O casamento com a cunhada era permitido, tá? Então, o Herodes não errou tanto. Então, se ele não errou tanto, por que o João Batista está denunciando? Não precisa responder, só para a gente pensar. Bom, se você está dizendo que o levirato permitia ao homem casar com a cunhada, por que João Batista está denunciando? Que para casar com a cunhada, o irmão tinha que ser o quê? Morto, falecido. Ele não esperou o cara morrer. Ele simplesmente, estou dizendo que ele tinha que viver à espera. Vou esperar meu irmão morrer para papar a esposa do meu irmão. Não. Mas se o irmão está morto, o João Batista não ia falar nada. Acontece que tem 2 problemas. Problema de número 1, o irmão está vivo. Problema de número 2, a mulher do irmão já tem filho, que é Salomé. Então tem 2 problemas ali. Número 1, a mulher, o marido da mulher está vivo, então ela não podia casar com o cunhado. E além disso, só podia casar se o defunto não tivesse deixado o quê? Filho. Então, além do cara estar vivo, o cara tem um filho. Perdão, uma filha, que é a Salomé, que é a que dançou lá, né? E fez com que a Herodias perde a cabeça do profeta. Perde a cabeça do profeta. Então, João Batista, ele está certo, não está errado não, entendeu? Você não podia casar com essa mulher, porque essa mulher é sua cunhada. Você não podia casar com a sua cunhada, porque o teu irmão está vivo e a filha dele também. Então, só para que você entenda, que já me disseram isso. Pastor, mas por que João Batista está denunciando se a Bíblia permite o cara casar com a cunhada? Permite casar com a cunhada em caso do cara morto. O cara está vivo. E desculpa as mulheres, não quero ser ofensivo com as mulheres, tá? Beijo para vocês, mulheres, Deus abençoe, quero deixar claro. Mas sabe qual foi o papo do Herodes? Diz a história que a Herodias, ela era muito vaidosa, muito ambiciosa, mas tinha vida de dona de casa. Tendo vida de dona de casa, e o cunhado é rei. Foi visitar Roma, era Herodias, morava em Roma, foi visitar Roma, passou uma temporada na casa do irmão. Isso aqui é eu estou brincando, uma invenção minha. Ele olha para a cunhada e diz: louça aberta, hein? Muita louça, hein? Roupa peça para casar, para passar, para lavar. Banquete para muita gente, hein? Está trabalhando muito. Se você voltar comigo, você volta como rainha. Que? Ai, meu Deus do céu. Ó, aqui, louça, roupa para lavar, para passar, comida com um batalhão, um balde de suco. Se você voltar comigo, você sabe quem você vai ser? Você vai ser rainha. Onde é que eu aperto o play? Simplesmente voltou. Diz a história. Então, a Herodias, ela tinha ambição demais para aquilo. Pelo amor de Deus, mulheres, não peguem isso com visão. Isso que eu pedi perdão. Que fala fala antiquada, fala machista. Não, eu estou dando um exemplo da história. O camarada é rei, visita o irmão porque tem que prestar contas administrativas em Roma. Passa um tempo na casa do irmão. Fala, a mulher do irmão quer voltar e ele pegou a mulher do irmão.
tem mais coisas para te dizer, porque a mulher que vai chegar agora vai botar a mulher dele de verdade para fora. E a mulher dele é posta para fora. Imagina aqui a minha mão. Aqui tem um reinado. Minha mão. Aqui tem um reinado. Então a mulher dele que morava aqui, ela foi cedida no reinado daqui embaixo. E sabe qual é o nome do governador? Do rei? O rei Aretas. 2 Coríntios capítulo 11. Eu preguei lá e o rei Aretas pôs guardas. Paulo falando, o rei Aretas pôs guardas para me prender. O rei Aretas é o sogro do Herodes. Muita coisa, né? Mas depois você dá uma lidinha lá em 2 Coríntios 11, porque o rei Aretas tentou perseguir Paulo. Isso é uma conversa para outro papo. Uma conversa para outra hora, outro papo. Tá bom? Então, ele quando chega com a atual esposa, ele manda essa daqui embora, cruzando a fronteira e diz assim, ó, volta lá para o reino do seu pai. Mas o reino do seu pai. Só que o reino do pai, o pai está ofendido? O pai está ofendido? Como é que é? Ele vai lá em Roma, volta outra mulher, te manda embora, com a mão na frente e outra atrás, e ele então vai criar raiva de judeu, vai criar bronca de judeu, e isso vai refletir lá no Paulo, lá em 2 Coríntios 11, quando Paulo diz assim, o rei Aretas pôs guardas para me prender, e eu fui descido num cesto para poder escapar e voltar para Jerusalém. Por que o rei Aretas pôs guardas? O rei Aretas é o sogro da menina, sogro do Herodes, que levou para o coração dizendo, ele fez isso? Então daqui para frente eu tenho uma raiva de judeu, daqui para frente por aí vai. O Flávio Josefo, estou contando uma história cabeça. O Flávio Josefo, quando fala da queda do império do Herodes, sabe o que o Flávio Josefo responde? Sabe por que o Herodes perdeu? O Herodes perdeu a batalha? Porque ele mandou matar o profeta João Batista e o rei Aretas, digamos assim, se vingou. Ou seja, o rei Aretas é um camarada que invade o governo de Herodes e destrói tudo. Aí eles disseram isso. Sabe por que o rei Aretas voltou para destruir tudo? Primeiro, pelo que Herodes tinha feito com a filha dele. E segundo, porque mataram João Batista. Então Deus permitiu que pela morte do profeta João Batista o rei Aretas se vingasse de Herodes, de Herodias, aquela turma toda. Acharam difícil, sim ou não? Não. Muito bem. Semana que vem, permitindo o Senhor, eu vou falar sobre os 3 homens, senão não vamos sair daqui. Semana que vem, permitindo o Senhor, não acabamos ainda. Não acabamos ainda. Então vamos falar sobre Moisés, Josué e Elias. Permitindo o Senhor, na semana que vem, a gente vai retomar esse mapa aqui e nós vamos trabalhar esses 3 personagens e vamos responder por que João Batista decidiu batizar fora de Israel. E já sabemos que ele batiza no Jordão. Mas por que ele não batiza do Jordão para dentro? Ele batiza do Jordão para fora. É isso que a gente vai saber na semana que vem. São 9 horas e 5 minutos. Eu queria que você se colocasse em pé, por gentileza. Você foi abençoado nessa noite? Pode dizer amém? Amém. Eu quero fazer uma oração e passar a palavra para o pastor nesta igreja. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial. Obrigado, Senhor, por esse momento que temos de conhecer um pouco mais a Tua palavra. Que isso fique em nosso coração, que isso fique em nossa mente. Que isso se traduza em vida espiritual para cada um dos Teus filhos nesta noite tão especial. Ó Deus, eu te peço, tudo aquilo que aconteceu com João Batista, hoje, depois de 2000 anos, nós somos as pessoas da vez. Que precisamos, ó Deus, também conhecer os lugares, as estratégias, ter a palavra certa, ao momento certo, para a hora exata. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos levanta nessa noite como profetas e profetisas, para levar uma palavra de conversão e de arrependimento a todas as pessoas a quem o Senhor colocar em nossos caminhos. Que sejamos à semelhança de João Batista destemidos, que sejamos à semelhança desse profeta ousados, para, sem diplomacia se for o caso, dizer verdadeiramente o que a sua palavra nos ensina e nos ensina. Peço, Senhor, a tua bênção sobre esta bendita igreja. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Você foi abençoado nessa noite? Você pode dar uma prova ao Senhor? Na saída, você ainda tem a oportunidade de adquirir o meu livro sobre o Apocalipse de João.
Eu tenho um livro sobre João Batista, está esgotado. Então não tem condições de dizer assim, compra o livro que eu contei tudo sobre ele lá. O livro está esgotado. Então você só tem a oportunidade de adquirir o Apocalipse. Irmão, se você não adquiriu, adquira. Busque conhecimento. Com muito respeito, eu estou falando para vocês que talvez eu sou crente a vida inteira e nunca ouviu isso. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Eu sei que eu sou obrigado a saber isso. Eu sou obrigado a saber porque, digamos assim, eu sou um professor de teologia. Então você não é obrigado. Mas você, como cristão, tem um compromisso moral. Qual é o seu compromisso moral? O compromisso moral de conhecer, gente. Então, quando vem um professor, um teólogo ou alguém que tem determinada habilidade no manejo da Sagrada Escritura, eu viria isso como uma oportunidade para aprender. Então, se você deseja, você pode aprender sobre o livro do Apocalipse, que é o livro que eu tenho à disposição. Mas eu escrevi um livro sobre isso, que no momento está esgotado, já disse. Porventura, chegando a tempo, o pastor Paulo me autorizando, eu venho aqui para poder compartilhar com vocês. Obrigado. Até a próxima, querendo Deus.